Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre a equipe pedagógica e a educação sexual com uma grande convidada, Andresa Marques Leão, que já deve estar chegando. Olá, Marinês, tudo bom, querida? Vamos fazer uma live eu e tu, hein? Combinar. Olá, Antônio. Esperando a nossa convidada entrar. Vamos ver se ela entra. Hoje nós vamos falar sobre a equipe pedagógica e a educação sexual. Deixa eu ir arrumando aqui enquanto isso. Lá, Carla. O pessoal tá chegando. Correria do dia pra gente estar aqui. Nossa convidada já chegou. Coisa boa. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Oi, Grazi, eu entrei aí? Ih, tudo certo? Tá ótimo. Ai, que bom. O pessoal já tá chegando. Legal. Fátima Eu tô do segurando o Sul. Olha, celularzinho aqui, ó. era bom se tu pudesse apoiar em alguma coisa. Lá, Fernando. Se consegue. Eu tô arrumando o A gente apoiozinho aqui, tá? Tá bom, Grazi? tá, tem, Consegue ver? tem que ser do outro lado, em pé. Assim? E Ah, tava então tá. direitinho, agora tu virou. E, assim tá bom? Não, porque tu tá virada. Não tem problema, eu seguro por enquanto. É que eu tô eu tô carregando meu celular, você acredita? Só um pouquinho que a minha porta abriu, o cachorrinho veio pra cá, só um pouquinho. Mas aí, agora ficou perfeito. Isso. Deixa eu Eu tirar tô ele. segurando Vamos na lá. mão, se não tiver problema. Não, não tem problema, só o que pode acontecer é cansar. E a internet? Aí que é o problema ou é aqui, será? Ai, gente, tem dia que dá de tudo. Vocês estão me ouvindo? Quem consegue? Queria saber se é a minha internet que tá ruim ou se é da Andresa. Hum, caiu. Nossa convidada caiu, pessoal. Ela já volta. Hernani, Priscila, Ayade. Vamos ver se vai dar para ela voltar. Pessoal que está chegando, hoje nós vamos falar com a Andresa, com a doutora Andresa Marques Leão. Vamos falar sobre a equipe pedagógica, o papel dela e a educação sexual nas instituições de ensino. Um tema extremamente importante, porque grande parte das escolas com as suas equipes, elas não têm a compreensão, assim como os professores, né, da abordagem da educação sexual. É claro que toda fala, né, toda nossa fala, ela tem exceções. E essas exceções precisam ser levadas em conta. Deixa eu ver aqui. Acho que a Andresa voltou. Oi, tá dando oi. Agora vai. Culpa. É, Eu acho que é falta de facilidade, falta de não compreender usar aqui Instagram, porque eu não uso. Desculpa, tá, Graça? nada, imagina, não tem problema. Eu estava contando aqui para as pessoas que estão chegando, né, Uhum. da nossa fala hoje sobre a importância da equipe pedagógica na implementação da educação sexual na escola. Porque grande parte dos professores não tem essa experiência. Eu também falei que a nossa fala tem sempre exceções, já sabe, né? Que muitos professores já têm essa construção.
dessa sexualidade emancipatória, libertadora, mas os gestores, as pessoas que estão à frente, elas precisam ter um entendimento um pouco maior para realmente construir juntamente com toda a equipe um projeto político-pedagógico. Mas eu já estou aqui me antecipando. Vamos dar as boas-vindas, né? A doutora Andresa Marques Leão, ela que é mestre em educação, doutora em educação escolar pela Unesp, com pós-doutoramento em sexologia e educação sexual também pela Unesp, docente do Departamento de Psicologia e Educação da Unesp, coordenadora do programa de pós-graduação em educação sexual, olhem só, gente, e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em educação escolar. Nada melhor do que estar contigo aqui. Muito, muito bom. Para quem não me conhece, sou Graziela Halpe, doutora em educação, também tenho aí pós-doutorado, enfim, tenho uma caminhada, mas eu gosto mais de falar aqui, já são mais de 20 anos de trabalho na área da sexualidade, da educação sexual, trabalhando por essa abordagem emancipatória. Seja muito bem-vinda, Andresa, que nós possamos aqui estar fazendo uma discussão e salvar essa live de hoje, né? Porque a outra deu problema, mas essa vai. Grazi e os colegas aí presentes, obrigada, viu, Grazelo, mais uma vez por essa oportunidade da gente ter esse espaço para dialogar e falar do tema, né, tão importante que é a educação sexual. Parabéns pela iniciativa desse canal, que eu acho muito importante de semear mesmo, né, essa discussão, a gente tentar trazer cada vez mais espaço para problematizar essa questão da educação sexual, que é um tema tão premente e relevante. Então, muito obrigada por me convidar e me dar essa oportunidade da gente conversar sobre esse tema. E cumprimentar todos os presentes e pedir desculpa a vocês, que talvez eu trema a minha mão. Eu estou segurando, eu não estou muito habituada a usar Instagram, mas espero não trazer... não ser uma coisa prazerosa para todo mundo, não falar, ai, que chato, ela fica balançando. Eu estou me esforçando aqui, tá, Graziela? Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu costumo apoiar ele, tem um suportezinho, né? Mas depois eu posso te dar algumas dicas ali para falar. Eu achei que tu já soubesse, porque da outra vez, mas enfim, hoje foi corrido o dia, gente. Andresa, quando a gente fala em equipe pedagógica, quem entra nessa equipe? Então, Grazi, excelente pergunta, né? Na outra live a gente conversou bastante sobre a questão da gestão, né? Quando a gente pensa numa equipe, são vários profissionais envolvidos. Então, as pessoas geralmente falam, equipe escolar pensa na figura do gestor, mas não é só gestor, depende muito do formato, né? Se a escola privada ou pública, mas a gente pensa, claro, na figura do gestor, no supervisor escolar, no coordenador escolar e outras pessoas que estão junto, coordenador pedagógico e uma rede de equipe. Isso é muito importante. Aqui em Araraquara, a gente conversou com o prefeito agora em outubro passado, né? Já faz um tempinho, para fazer um trabalho voltado para a coordenação escolar, na tratativa da questão da sexualidade. Porque geralmente a gente não vê falar da figura do coordenador supervisor escolar, né? Quando a gente pensa em equipe diretiva ou equipe escolar como um todo, a primeira coisa assim, que a gente pensa é a figura do gestor, mas o coordenador é muito importante, né? Sobretudo o coordenador pedagógico, que vai fazer aquela questão, vai pensar várias questões que ocorrem, tanto no contexto de sala de aula, como no entorno escolar, questões que fogem, né, do que acontece na sala de aula. Ele tem que fazer mediação no contexto de sala de aula, né, bem como as demandas da escola em termos administrativos, burocráticos, de conteúdo. Então, a equipe, na verdade, ela é múltipla, né, depende da realidade da escola, mas é muito importante o trabalho que vão tratar da equipe diretiva, independente de que tipo de projetos a gente for pensar, né. Eu estou fazendo agora ações voltadas à tratativa do enfrentamento da violência sexual, e a gente tem tentado pensar na equipe como um todo. Então, pensando desde a figura do gestor, quanto do professor de sala de aula, quanto o supervisor ou coordenador, também o professor que fica, o professor não, as pessoas que ficam no entorno da escola, que por vezes
eles ficam num papel que eu acho sempre muito importante, mas geralmente não aparece tanto nos projetos. A figura do porteiro, por vezes, tem ciência do aluno que sofre, é vítima da violência, ou a questão de uma pessoa que está responsável na cozinha ou na limpeza. Então, a equipe é multidisciplinar. Claro que a live de hoje, o foco é a equipe diretiva, né? A equipe em termos mais assim, que estão na frente dos trâmites burocráticos e organizacionais da escola, né? Mas a equipe a gente pode pensar em várias frentes. Mas muito interessante essa pergunta, Graça. E os arranjos, eles vão se dar dependendo da escola, como tu bem colocaste, né? Se é pública, se é particular e por aí vai. Tem o orientador, tem o administrador, né? Tem toda... E mais, né? Tem a equipe que encabeça, mas a gente nunca pode esquecer, tu falaste agora do porteiro, da comunidade educativa. Quando a gente fala em comunidade educativa, ela vai envolver todas as pessoas da escola e arredores, né? Então, é um espaço muito grande, assim, de um trabalho que precisa realmente intensificar. Que bom desses projetos que tu estás desenvolvendo nessa área para poder colaborar, porque como trabalha muito tempo com a formação docente. E a formação docente, ela precisa, eu penso assim, se um professor que já tem uma trajetória, uma caminhada na educação sexual vai para uma determinada escola, ele já consegue lá dar suas pinceladas e fazer o seu trabalho, fazer com que a educação sexual ela aconteça. Nem que seja só na sala de aula dele, mas geralmente se espalha, alguma coisa acontece mais, pelo menos essas são as experiências que eu tenho. Quando a gente tem uma equipe que realmente está disposta, né, a fazer esse trabalho com a escola, e aí eu vou voltar na questão do projeto político-pedagógico, do quanto é importante, né, esse trabalho em conjunto, né, com todos os que precisam estar envolvidos, inclusive as famílias e os alunos nesse projeto, as coisas com certeza aconteceriam. Agora, como é que a gente faz isso? Então, Graça, essa pergunta é excelente. Você sabe que eu estou passando com 2 orientantes situações bem emblemáticas, bem complexas nessa questão aí de envolver equipe. Porque, assim, nos projetos de educação sexual, você tem muita experiência nessa área, você sabe, é muito difícil a gente conseguir trazer o tema para a escola, porque, por vezes, o professor tem receio da reação da família, e também ele tem receio se ele vai ter aderência, apoio, suporte da gestão escolar. Então, a gente tem uma questão que eu falo que um ciclo, né? Em que o professor, por vezes, não inicia com medo da gestão do que a gestora, se vai ter apoio ou não, e receio da família. A gestão também não faz, que tem medo. O que essa professora vai tratar, que palavras ela vai Sabe? empregar nesse trabalho, de maneira que não vá contra os princípios da família. Então, a gente fica numa situação que a gente não consegue romper. A família, por vezes não fala nada dessas questões de educação sexual, delega para a escola. E a gente Uhum, fica numa situação cíclica que não consegue avançar e quem é prejudicado é o aluno. Então, eu penso, para uhum, a gente conseguir uma sensibilização de projetos voltados à educação sexual, é imprescindível o apoio, aderência, disponibilidade. Eu coloco nos trabalhos que eu tenho desenvolvido bastante, eu até falei, eu acho que vou mudar essa palavra. Sensibilização, Grazi. Sabe, uma sensibilização de todo o corpo direitinho para o coordenador pedagógico, esse coordenador dia a dia, sobretudo que está, e o supervisor também, está junto com o professor, no contexto de sala de aula, sabe as demandas, sobretudo quando ele leva, né, no HTPC, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, algumas escolas chamam ATPC, ele tem ciência que o aluno quer saber e que as demandas aparecem. Então, uhum. ele pode dar um amparo para o professor para mostrar necessidades. E eu acho que é um trabalho conjunto do professor ter disponibilidade para fazer esse trabalho e a gestão também auxiliar. E foi muito interessante, esses dias eu participei do CIS Congresso Brasileiro de Educação Sexual, vários professores, entre elas a Sônia Mello colocou, né, de forma brilhante. É interessante se a gente conseguisse trazer também a família para ela ter ciência do que acontece, né? Mas eu penso no trabalho voltado mesmo a mostrar para a gestão escolar, para a coordenação,
vários profissionais que atuam na escola, não só a equipe diretiva, a necessidade desse trabalho. Mostrar, olha, essas questões que acontecem sexualidade na sala de aula, no pátio, seja namoro, seja brincadeira, seja as provocações, seja homofobia, violência do menino contra a menina, violência de gênero, né? Todas essas questões, não adianta trazer profissionais de fora para apagar fogo, né, Grazi? Como você e tantas pessoas eu tenho ouvido bastante nas lives. É um trabalho contínuo, mas eu acho que falta essa sensibilização. A gente precisa de políticas públicas que evidenciam, mas a gente não pode ficar na dependência que socorra. Enquanto isso, o que a gente pode fazer para avançar? Eu acho que a gente pode mostrar a necessidade do tema, porque não discutir essas questões acaba prejudicando o aluno. Lembrando que a sexualidade é intrínseca à sexualidade, ao corpo do aluno, né? O aluno não é só uma cabeça, que a gente fala, um ser cognoscente. É um ser sexual do qual ele não consegue tirar despir sua sexualidade para estar na sala de aula. Então, isso tem que ser considerado no trabalho. Mas eu penso bastante essa questão de um trabalho voltado à sensibilização, mostrar a necessidade, já está na escola, né? Mas a gente acender esse olhar diferenciado para a necessidade dos alunos. Nós tivemos um caso bárbaro aqui, dia 31, mas só ficamos sabendo no final de semana, caso de um rapaz de 22 anos, homossexual, que foi violentado por 3 homens, introduziram objetos no seu ânus, tatuaram frases homofóbicas pelo seu corpo e estava, né, num estado grave, agora já foi para casa. E aí eu comecei a receber muitas questões referentes a essa situação, como é que situações como essa ainda, essa barbárie acontece? E eu peguei, fiz um pequeno vídeo e joguei para as pessoas, sabe? Eu disse, o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para que situações como essa não aconteçam? Se nós, na nossa casa, nós não falamos sobre sexualidade, sobre as orientações sexuais, porque nós não vivemos numa comunidade, numa sociedade heteronormativa, né? Como querem dizer, nós temos outras orientações sexuais. Se nós não falamos dos diferentes tipos de família desde a infância, o respeito que a gente tem, não é a família papai, mamãe, filhinho, né? Se nós não falamos sobre essas questões no decorrer, né, do crescimento das nossas crianças, seja em casa, seja na escola, por quê? Quem foi que criou esses 3 homens que estupraram esse rapaz? Né? Que responsabilidade nós temos enquanto ser sociedade perante essa situação? Esse foi mais um caso bárbaro, que assim, é difícil até de falar, entende? Porque é surreal. É surreal, pelo simples fato dele ser homossexual, ele merece ser violentado dessa forma cruel, horrenda. Então, esse é só um exemplo, né? Nós temos aí os milhões de casos de gravidez na adolescência, o abandono escolar, a evasão escolar, as infecções sexualmente transmissíveis, a violência sexual com crianças, temos, né, inúmeras situações que precisam ser debatidas, discutidas de uma forma tranquila. Até então, eu percebo que as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade em falar sobre esse tema, porque a sexualidade sempre foi tabu, sempre foi mito, sempre veio carregada de preconceito. Eu já tive professoras que numa sala de aula, eu falando sobre o corpo humano, falando sobre sexualidade, de sair da sala por não conseguir ouvir eu falar pênis e vulva. Quer dizer, eu estou falando de uma parte do nosso corpo, né, sem nenhuma erotização, estou falando por ser uma parte, por termos uma sexualidade repressora, onde os nossos bonecos, pelo menos minhas bonecas eram assexuadas, ou seja, né, não se tinha a genitália, então, que ela tem que sair porque não consegue ouvir. Hoje nós temos a internet que sim, tem um leque de possibilidades para você conhecer, buscar uma informação, tudo bem. Mas também tem um outro lado cruel, né, da pornografia e por aí vai, das questões do cyberbullying, do sexismo, né, são várias as questões que nos trazem também a internet, é uma faca de 2 gumes, né, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. E as nossas crianças, elas estão aí.
Então eu fico pensando, puxa vida, o que que nós estamos fazendo? Né? Porque a minha ideia, e quando eu tenho esse trabalho que eu comecei no Instagram em função da pandemia, eu falo horas para a escola, horas para a família e horas para os dois, porque realmente eu entendo que tem que ter essa parceria. Ah, eu não quero educação sexual na infância da minha filha. Eu não quero que meu filho na escola, no ensino fundamental, tenha educação sexual. E o que que a gente faz com as questões que eles nos trazem? E quando não trazem, é porque já perguntaram em outros lugares, não é isso? Sim, nossa, Graziela, olha, você colocou questões tão interessantes, importantes de discutir. Aliás, que bom que você tem esse espaço para a gente discutir. Eu não sabia desse caso, mas o que você traz, sintetizando, né? Você colocou a questão da homofobia, tem a transfobia, e é um caso realmente que choca, né? É a questão da violência contra a mulher, e eu vivenciei essa semana, não sei se você acompanhou, foi anteontem que lançaram que a Unicef era favorável à pornografia. Não sei se você viu isso, Ah, pornografia mesmo, infantil. né? O dia inteiro. Nossa, ficar. Daí as pessoas chegou um momento, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa, vou perguntar qual que é a relevância de falar de por que não falar de sexualidade, já que não pode falar, né, pornografia e tal. Eu coloquei para algumas pessoas. Isso mostra que as pessoas estão com uma lupa enorme para vigiar o que essas instâncias estão falando, mas elas não estão abertas, receptivas a falar sobre sexualidade, que eu falei para algumas pessoas. Vamos falar de sexualidade? Então, se a gente... Pornografia não é algo importante, interessante de trazer para as crianças, vamos falar desse tema. E chocou mais ainda. E Grazi, realmente a gente precisa falar de sexualidade, seja homofobia, esse caso de fácil que você trouxe, seja feminicídio, né, violência contra a mulher, seja a questão da violência sexual infanto-juvenil que eu trabalho, tudo isso mostra o quê? A gente não tem dado oportunidade para falar de sexualidade, né? Como você colocou, na internet tem bastante coisa, mas será que tem os alunos, as pessoas, os adolescentes estão tendo acesso a fontes boas, interessantes? Essa é a grande questão. E o não falar nesse assunto contribui para que a gente tenha esses adultos, né, Grazi, que perpetraram essa violência contra esse rapaz. Adultos homofóbicos, preconceituosos, né, que discriminam as pessoas por não ter a mesma orientação deles, por ter uma orientação que eles não consideram que seja na ótica deles, né, adequada. E essa questão traz à tona várias questões, tem, né, fervilhado na mídia, a questão de respeito. Respeito a se colocar no lugar do outro. Será que a gente está colocando no lugar do outro na questão que a Grazi trouxe, da questão da orientação do desejo sexual? A gente está se colocando que é direito do aluno, das meninas e meninos que estudam na escola ter acesso à orientação. Na verdade, a gente usa o termo hoje, né? Educação sexual, uma educação em sexualidade, a gente tem que oportunizar. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter cada vez mais, eu penso que a gente não vai conseguir avançar no enfrentamento dessas questões da homofobia, violência contra a mulher, violência sexual infanto-juvenil, a questão do aborto, tantas questões que a gente pode trabalhar, a questão da IST, a questão da gravidez. E, Grazi, você trouxe a questão dos pênis, falar de pênis, vagina, vulva, né? Eu também tive várias oportunidades que aconteceu isso, e eu cheguei ao ponto de, uma turma que eu ministrei aula, uma aluna falou que era palavra torpe. Eu falei, nossa, desculpa, que palavra torpe que eu usei na aula, né? Porque eu não lembro, porque a gente busca todo um cuidado, né? Uma fala diferenciada. Ela falou, professora, você falou pênis, em sala de aula a gente não usa pênis. Eu falei assim, se eu falasse orelha, nariz, podia? Mas eu estava falando dos órgãos genitais, né, órgãos sexuais. Teve todo um contexto para eu trazer essa palavra. Dela falar, ai, mas eu acho que não é espaço em sala de aula. Então eu penso, essa menina, ela já deve ser educadora hoje. É esse tipo de professor que a gente vai ter, né? Vai continuar perpetuando os preconceitos, uma percepção negativa, né, do órgão sexual, da sexualidade. Sexualidade não é algo ruim. Rapidinho, Grazi, hoje de manhã, uma senhora veio me procurar que as meninas da igreja, elas recém-casadas, fizeram um grupo para falar de questões comuns do casamento, né, os dilemas do casamento, são recém-casados, grupo da igreja.
E ela veio perguntar se eu poderia dar um curso para essas meninas. Por quê? Vieram de uma educação extremamente rígida, no qual não podia falar de sexualidade. Agora, casadas não se permitem ver os maridos sem roupa. Uma ficou um mês, recém-casada, não deixou o esposo tocar. Ela tem 22 anos. A outra tem 24. Falou que viu o pênis anteontem. Diz que ela está desesperada. Ficou chocada. Eu penso, gente, como precisa ter educação sexual, né? E o não falar causa esse estranhamento, causa esse receio. A gente tem os extremos, né? Pessoas que têm acesso à informação, que têm uma prática sexual, como também pessoas que vêm de uma educação mais castradora, né? No qual não se pode falar no assunto. E isso vai... O que é isso? Acaba afetando todo um preconceito, mito, discriminação, estigmas acerca de vários assuntos relacionados à sexualidade. Então, a gente tem muito que romper. Eu trouxe esse exemplo que foi na linha do que você falou, né? De falar de pênis, as senhoras, às vezes nem senhoras, Graça? Pessoa nova, que você não imagina, né? Meninas recém-casadas, pessoas assim, que tem tanto acesso a tanta informação, está enfrentando esses dilemas tão sérios, né? No usufruto da sexualidade, não se permitindo. Aqui eu fico pensando que não tem outro caminho sem ser a educação, né? Educação, Tony Reis fez uma live, era educação, educação, educação. Eu digo, também vejo por aí, educação, educação, educação. Então, as pessoas, o que eu penso, e eu também tenho falado nas lives, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, diante de todos esses casos que a gente fala, né, dessas barbáries que acontecem, de tudo que pode acontecer com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, no sentido de protegê-los, né, no sentido de dar responsabilidade pelos seus atos, porque a gente quer adolescentes responsáveis, né, a gente não quer um adolescente que engravide, ou, né, ou que fique grávida, a gente não quer, mas não se fala. Então, o meu apelo já é um apelo para as pessoas que têm mais conhecimento, que busquem escolas que trabalhem a educação sexual, ou então que vá conversar com a equipe gestora e diga da importância do trabalho da educação sexual. Sabe, os pais que têm um pouco mais de conhecimento, e assim os professores, obviamente, né? Aqueles que conhecem, porque a gente tem uma legislação. Nós temos, por mais que não tenhamos uma lei de educação sexual, como tem na Argentina, como tem em Portugal, como tem na Espanha, nós não temos. Mas nós temos os PCNs, que ainda estão valendo, que vai trabalhar a educação sexual de forma transversal. Nós temos a nossa Constituição Federal, que é a anterior, que vai dizer que nós precisamos proteger. De que forma que a gente protege? Nós temos a BNCC, que vai trazer a questão da diversidade, a questão da inclusão. Nós temos o Plano Nacional de Educação, então nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, se nós formos pegar toda essa legislação, ela te dá um embasamento enquanto profissional para ir trabalhar essas questões no dia a dia da tua sala de aula. E não é uma disciplina, né? É de uma forma transversal, mas que você não deixe de falar. Eu agora, aqui numa escola, estava com um caso de uma criança transexual. Então, há todo um trabalho. Assim, por sorte, tinha eu, que faz um encaminhamento, que busca uma resolução que vai te dar direito ao nome social, desde que assinar, que é uma criança, 12 anos, né? Os pais precisam, a família precisa da autorização, mas essa criança, ela precisa de um psicólogo, essa criança precisa de um tratamento, né, com uma equipe que realmente vai dar o respaldo, não basta só isso. Né? A escola precisa, inclusive a resolução, ela traz isso, né, a necessidade de desenvolver um trabalho de educação sexual com a comunidade educativa, então, com esses professores, com os amigos, né, com os alunos, demais alunos. Então, minimamente, a gente precisa ter essas informações para poder, né, mudar essa triste realidade que a gente vive. Ô, Grazi, é muito interessante, nesse caso da aluna transexual, né, e em outros, a equipe está disposta a acolher essa aluna,
trabalhar com a comunidade escolar, do entorno escolar, dos alunos, da sala de aula ou de outras salas, que de fato tenha acolhimento dessa pessoa, dessa aluna, que ela não seja estigmatizada. Porque durante muito tempo, né, a gente não tinha qualquer tipo de discussão, durante muito tempo vigorou um total desrespeito. Nós viemos de uma geração, eu pelo menos, né, em que a gente não falava em cyberbullying, em bullying, né, os apelidos. Eu lembro quando a gente tinha apelidos, a professora, é assim mesmo, né, baixinha, vários apelidos. E é muito importante, eu volto a falar dessa questão de uma equipe diretiva sensível, sabe, Grazi, para essas questões, que acolha essa aluna, que isso por vezes não ocorre, né? Eu já tive vários casos que a gente foi chamada, questão de homofobia, questão do banheiro, que é outra questão do banheiro É social. muito importante. Daí a escola, por vezes, ela se exime, ela fala assim, já pensou se eu for pensar? E assim, a escola fala, a gente já tem muito problema, isso depois a gente vê. Mas é muito, muito importante a gente pensar, porque essa aluna, ela tem direito, né, Grazi? O nome social, o tratamento cortês, ser atendida, não ter uma professora ou um professor ou um funcionário que vai repreendê-la com a sua orientação do desejo sexual, né? A forma como ela se percebe, isso é muito importante. Que bacana a gente poder discutir com isso. Eu gostei muito que você trouxe, que não é só para profissionais da escola, um pai que está assistindo, seu filho, né? Tem um colega transexual, homossexual, não se preocupa, né? Isso é ruim. Não tem nada a ver. A gente precisa quebrar esses estereótipos contra as pessoas. A orientação, o desejo sexual não tem a ver com o caráter das pessoas. A gente precisa fazer essa diferenciação para que a gente pense uma sociedade de fato inclusiva, uma sociedade que não discrimine e que a gente não consiga concordar com a incidência, né, da homofobia, homossexuais que morrem porque eles gostam de pessoas, né, têm a orientação, eles morram por sua condição de ter o desejo sexual com pessoas do mesmo sexo. Mesma coisa a mulher, não morre pela sua condição de ser mulher, que por vezes não quer se manter num relacionamento tóxico, coercitivo. A gente não pode mais concordar com isso. Mas como isso se faz? A gente disposto a falar sobre sexualidade na escola, educação sexual em casa, não é só na escola, né? Quando a gente fala na escola, é da educação sexual formal, né, Grazi? Que a gente discute bastante. Mas cabe à família falar e apoiar o que a escola faz, que a escola ela passa a saber historicamente produzido pela humanidade. Então, tudo aquilo que a humanidade produziu, ela vai passar esse legado para o aluno, que ele tem acesso a essa informação. E a família vai passar seus valores, como ela vê, suas percepções, mas a escola também tem responsabilidade e a gente precisa concordar. E engraçado, Graça, só falando rapidinho nisso, muitas vezes eu sou confrontada, pais que falam assim, mas por que a escola vai fazer? A gente está tendo uma discussão, a escola do Sem Partido trouxe bastante essa discussão, né? Cabia só a família falar. A família tem a responsabilidade, mas isso não exime a escola da sua responsabilidade. Então, cada instância social tem sua responsabilidade. Precisamos falar desse tema. E a escola não quer macular valores, princípios, não é isso. Ela não vai falar o que é certo, o que é errado, vai falar o que é sexualidade, várias questões inerentes à sexualidade, e o aluno vai saber, tendo posse desse conhecimento, né, o que ele considera como certo adequado para ele. Não compete ao educador transmitir. Né? Isso é bem legal a gente falar, né, Grazi? Exatamente. A gente parte do princípio que a primeira educadora sexual, né, é a família, mas a escola, ela tem essa responsabilidade, uma vez que ela trabalha no desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. Inclusive, né, as universidades, as instituições de ensino superior, médio, superior, elas têm esse dever também, esse papel de educar para a sexualidade. Não tem como não falar. E às vezes acho que as pessoas entendem que seria algo específico. Não, não necessariamente que tenha que ser uma disciplina. Acho legal nos cursos de graduação, sim.
Estou super favorável, mas eu digo assim, no decorrer, né, na educação infantil, no ensino fundamental, médio, que a sexualidade, que a educação sexual, ela seja trabalhada de uma forma transversal. É tão bacana, né? Poder fazer esse trabalho partindo de um projeto político-pedagógico inicial, envolvendo as famílias, para que elas saibam o que vai acontecer no decorrer do ano, o que se vai trabalhar, né? Mostrar. É incrível, mas falta tanto ainda, né, Andressa? Sim, mas eu gostei bastante. Nossa, estou gostando desse bate-papo. Para mim, um bate-papo, estou aprendendo bastante. Ô, Grazi, você sabe que a gente fiz um projeto que era primeiro com gestores, depois gestores, coordenadores da prefeitura, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, bastante pessoal da rede diretiva participou, depois com professores e pais. E foi muito interessante, porque, assim, envolveu, né? E depois com os alunos, com o professor que participou do curso, fazer as intervenções. Mas o intento de eu trazer essa fala é o seguinte, que a gente percebe que esse trabalho, que envolve todos os membros da comunidade, eles são muito eficazes. Eles têm êxito e eles conseguem avançar, não ser algo pontual, mas ter continuidade. E você trouxe uma questão muito importante, realmente a gente precisa ter formação de profissionais na área, né? E não é só professor. Professor, quando a gente pensa em educação sexual, mas esse professor tem o olho aberto, né? Saber, ter ciência, quais sinais que as crianças que são, por exemplo, vítimas de violência sexual, elas trazem. Sinais comportamentais, cognitivos, físicos, né, na maneira como eles se comportam. E em várias outras questões que a gente pensa. Profissionais do direito, eles vão atuar no judiciário. Pode ser juiz, promotores, desembargadores, psicólogos, estou falando da área do direito, né, mas advogados que vão trabalhar voltado à área da infância e da família, eles têm que saber acerca da violência sexual, né? E enfermeiro tem que trabalhar a questão da ISTs, a questão relacionada à sexualidade, a questão de como tratar uma pessoa transexual, uma mulher travesti, tem que saber, né? E profissional médico, da área médica, como da enfermagem, né? Da área de saúde, melhor dizendo, né? Tem um olhar diferenciado para essas questões de sexualidade, né? Tem um caso, uma conhecida que... Aí na Unesp já tem disciplina nos outros cursos? Como é que tá isso? Bem bacana. Nós temos o programa de pós-graduação, mestrado em educação sexual. O professor Paulo, dentro da disciplina dele de graduação, ele trabalha sexualidade. A minha disciplina na graduação é ciências sociais. Eu trabalho um eixo sexualidade e gênero. Eu discuto, a gente busca trazer, mas assim, não tem uma intencionalidade curricular do curso de pedagogia de ter uma disciplina dessa área específica. A gente que traz, né, tenta fazer esse trabalho que você trouxe, transdisciplinar, interdisciplinar. A gente fala trans, né, que vai em várias áreas. A gente vai serpenteando, como o Paulo fala. A gente busca trazer esse trabalho, Graça. No nosso caso, eu trabalho com ciências sociais, trabalhei com letras, sou professor Paulo Pedagogia. A gente busca trazer essa discussão. Não é fácil, é desafiador. Eu sou egressa da UDESC. A UDESC já tem aí há 30 anos a disciplina. Sim, da professora Sônia, né? Eu sou egressa, tive a disciplina, né, de educação e sexualidade na época. Na época é boa, né? Mas já faz tanto tempo da graduação. Na época era optativa, hoje ela é obrigatória. Tem mais de uma, se eu não me engano, acho que são 2 disciplinas no curso que tem. Tanto a pedagogia à distância como a pedagogia presencial. Todos os dois, porque a grade é um pouquinho diferente. O Grazi, isso é muito bom, né? Porque, assim, o aluno, ele tem essa proximidade, ele percebe a diferença na formação, uma formação mais humana. A que você colocou, né? Uma formação mais humana, mas a questão, quando a gente pensa em uma educação emancipatória, se for inserida no currículo uma discussão da educação sexual por esse prisma, a gente vai ter profissionais muito diferenciados no mercado, pensando na inclusão das temáticas prementes à sexualidade. Ele vai saber tratar esse tema. Eu penso que
essa discussão das instituições de ensino superior, né, com disciplinas obrigatórias, optativas, enfim, o ideal seria obrigatórias para ter realmente no currículo, para todas as áreas, eu acho que é o caminho, porque só assim nós vamos mudar essa sociedade, pelo menos, né, mudar um pouco, e aí nós vamos ter, né, o dentista que já tem algum pouco mais de conhecimento, todas as profissões. E quem já faz esse trabalho é a Paula Ribeiro. Parece que na universidade dela, que é a FURG, Federal, a a FURG, FURG. Fundação Universitária do Rio Grande. Isso mesmo. Já tem no campus, né, a disciplina optativa que tá para todos os cursos. Olha isso, que fantástico. Não, é fantástico. Daí que a gente vai ter lá, se não me engano, tá? É químico, é engenheiro, pessoas de outras áreas que não tem nem assim, teoricamente não vai trabalhar especificamente, mas está relacionado, né? Se você Sim, mas daí pensar, o esse engenheiro pode ter a questão de trabalhar com mulher. Então, é importante ele ter essa aproximação com a discussão de gênero, que a disciplina vai tratar, ele ter um olhar diferenciado da mulher, não tratar de forma diferenciada, né, assediar, que a gente está vendo essas questões, né? Isso vai ser um profissional e diferenciado. também, né, esses profissionais, esses estudantes, né, da graduação, também poderão ser os futuros, né, papais, ter filhos, tios, por Sim. aí vai. Também poderão. Então, assim, ó, tu já tem um pouco mais de conhecimento para mudar. Então, eu vejo que é muito por aí. Estamos chegando no final da nossa horinha. Ah, mas, oh, Grazi, só complementando isso, semana retrasada eu dei uma disciplina, mas era na pós, e assim, alunas, ela fez a disciplina, e eu perguntei, por que você fez minha disciplina, né, que ela trabalha com política? Falou, meu orientador indicou, ele falou que talvez ia ser interessante, mas não tem nada a ver com a minha formação. Ela falou assim, não, tudo bem, espero contribuir. E a educação aplicada, práticas de educação sexual. No final, ela falou, olha, eu pensei que não tinha nada a ver com a minha formação, mudou minha cabeça, parece que a chave mudou. Eu vi como é importante essa disciplina, me ajudou muito, ajudou na minha vida profissional, na minha prática profissional e na minha vida pessoal, fez diferença. Então, assim, é muito importante, instiga o gosto. As pessoas, por vezes, elas têm um estranhamento para a temática, né, Grazi? Porque elas desconhecem o que é falar de sexualidade e educação sexual. Então, você que está assistindo essa live, espero que você se interesse, né? Se intere, veja as outras lives aí da Graziella, vamos se inteirar, vamos fazer uma rede para discutir esse tema, vamos quebrar estereótipos, mitos, seja você profissional de educação ou não, da equipe diretiva ou não, esteja disposto à tratativa aí da sexualidade, implementação de projetos voltados. Se a gente quer uma sociedade, né, que venha confrontar os preconceitos, estereótipos de todo tipo, né? Vamos fazer força para essa luta. Obrigada, Grazi. Obrigada, Andresa, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui contigo, dialogando, trocando essas ideias maravilhosas, né? Que a gente possa se encher de energia para continuar. Há um pouquinho mais de um ano, quando iniciou a pandemia, acho que foi lá por abril que eu comecei. Eu já tenho ali no meu canal e no YouTube mais de 80 lives com profissionais assim como tu, né? Então, imagina, né? O material que tem aí para que os professores, os profissionais, os interessados, né, possam utilizar esses conhecimentos em vários espaços. Eu acho que isso é fantástico. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada. Conta sempre comigo, tá? Precisando, me chama. Beijo, obrigada, viu? De nada. Pessoal, boa noite. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima live. Um grande beijo. Manda um beijo pro Paulo, tá? Tô com saudade dele. Nunca mais vi. Ele E pra estava me Cal também. escrevendo. Ele E estava me pra Cal também. escrevendo. Pode deixar. Ah, é. Um beijo. Tchau. Beijão. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.